Dentro do salão suntuoso, onde as gravuras douradas brilhavam sob a luz resplandecente, Jin Hunkandel estava em pé, mãos nas costas diante das figuras poderosas do clã. Um sorriso discreto surgiu em seus lábios e ele falou, sua voz ecoando com confiança. Acho que a missão que me confiou é perfeita. É verdade que é uma terra perigosa, mas não acredito que seja uma decisão ilógica. Certamente, o Senhor decidiu assim por acreditar que tenho capacidade suficiente. Não foi por isso que me atribuiu esta missão? Ouvindo essas palavras, Anne, que estava por perto, não pôde deixar de ficar surpresa. Ela olhou para o irmão mais novo, os olhos dourados arregalados, incapaz de acreditar no que acabara de ouvir. Rosa Hunkandel com uma postura imponente. Que audácia! Ou será que está tentando me sondar, meu filho? Jin olhou para a frente. Não, senhora. Se mudarmos abruptamente a pessoa designada para a missão, seria como admitir aos parceiros do clã que nossa gestão é muito descuidada. Rosa sorriu levemente, um sorriso profundo surgindo em seu rosto delicado mas poderoso. Nossos parceiros não suspeitarão de nós por algo assim. Simplesmente suas irmãs querem prejudicá-lo. Como não podem enfrentá-lo diretamente, estão tentando usar sua autoridade para substituí-lo. O olhar de Jin respondeu com serenidade, sua voz cheia de respeito. Minha mãe, é exatamente isso que eu queria dizer. Se eu tivesse que confrontar as irmãs diretamente, eu certamente perderia, mas se eu tiver sucesso nesta missão, darei um golpe significativo nelas. Um sorriso confiante. Se eu tiver sucesso nesta missão, darei um golpe significativo nelas. Um sorriso confiante. Denon perguntou, você não deveria tentar sobreviver até o pai voltar? Jin se virou, seus olhos azuis turquesa sem uma única ondulação, respondendo com fria indiferença. É estranho você dizer isso. Se fosse tão importante, você teria impedido as irmãs antes que elas me dessem esta tarefa. A voz autoritária de Rosa ecoou, interrompendo o diálogo tenso. Basta. Se você for bem-sucedido nesta missão, eu lhe darei a espada de seus irmãos. Todos recuem. A declaração deixou Han atordoado. Ele exclamou chocado. Mãe! Mas a ordem havia sido dada. Os três irmãos viraram-se em silêncio. Quando as silhuetas dos filhos desapareceram atrás da grande porta, Rosa sentou-se sozinha em silêncio. A luz de fora entrava, iluminando seu rosto delicado. Um leve sorriso despontou em seus lábios. Eu estava preocupada que o mais novo se tornasse como Luna, então esmaguei o orgulho dos outros, mas parece que isso não era necessário. Ela olhou para longe, seus olhos brilhavam com um orgulho difícil de esconder. Tenho certeza de que Kiran ficará muito feliz em saber que o filho mais novo está amadurecendo bem.
Annie cruzou os braços olhando para Jin com um olhar provocador e perscrutador. E então, acha que terá sorte novamente desta vez? Jin colocou a mão na maçaneta com a expressão inabalável. Ele respondeu calmamente: quem sabe? Talvez não saiba, mas eu não sou uma pessoa muito sortuda. O sorriso nos lábios de Annie se aprofundou, e ela revelou uma informação importante. Você não vai manter essa calma por muito mais tempo. Esta não é uma missão solitária. Desta vez você não irá sozinho. Agradeço a preocupação, Jin respondeu educadamente, mas distante, e abriu a pesada porta. Enquanto suas costas sumiam, um pensamento e um olhar aguçado surgiram. Então, nos veremos em breve. Ao sair da mansão, Jin encarou um grupo de pessoas de mantos escuros à espera no frio. Um jovem de cabelos castanhos claros e amigável se adiantou, saudando. Saúdo oficialmente o jovem mestre Jin, sou Mael Haas e o acompanharei nesta missão. Jovem mestre, é uma honra lutar ao seu lado. Quero pedir seu perdão pelos meus erros de antes. Não o deixarei ver nenhuma falha nesta missão. Não muito longe dali, Cadin Romero, com o rosto determinado e o cabelo curto e forte, também falou com convicção. Eu também. Jin se virou, um sorriso discreto passando por seus lábios, enquanto ele respondeu: certo, esqueça o passado, apenas se deem bem. O espadachim imediatamente curvou a cabeça, com a voz cheia de alegria. Sim, obrigado, jovem mestre, obrigado. No entanto, na mente de Jin, os pensamentos eram bem diferentes. Que honra é essa? Então, os três pertencem ao lado de Miu e Annie. Eles planejam me apunhalar pelas costas num lugar já tão perigoso? Jin ficou sério, levantou o dossiê e começou a explicar a missão. Então, começarei a anunciar a missão desta vez. Esta é uma missão de recuperação. O local é as ruínas de Colon. Os artefatos a serem recuperados são 4 armas de fogo. Uma cena de ruínas desoladas e sombrias apareceu. Este lugar já foi um assentamento de milhares de nativos, mas agora pertence ao território da família Zippel e está conectado ao reino de Phelan. A luz dourada do pôr do sol que tingia toda a floresta, Jin baixou o olhar para o mapa em sua mão, explicando monotonamente a Kajin que estava atrás dele. Ele começou a contar sobre um passado sombrio, sobre a época centenas de anos atrás, quando a família Zippel descobriu pela primeira vez a terra de Colon. Logo após encontrarem as ruínas antigas e os nativos do lugar, eles não hesitaram em massacrar ou capturar a maior parte da população para transformá-los em escravos. Jin continuou com um tom sarcástico. Claro, agora eles proclamam que a família Zippel respeita os nativos, mas isso é apenas a superfície. Embora pareçam ser respeitados, na verdade são escravos. As vidas e os direitos desses nativos não são uma questão importante para a maioria das pessoas, então isso simplesmente é ignorado. A noite gradualmente caía, a luz fraca da lua iluminava a trilha enquanto ambos avançavam mais fundo na floresta densa. Jin continuou sua análise, sua voz mais grave no silêncio do ambiente. A razão pela qual a família Zippel poupou os nativos é para que eles gerenciem o ambiente de Colon, e isso é simplesmente um ato para compensar sua opressão passada. Normalmente a família Zippel sempre busca um governo razoável, e seu povo também é leal por vontade própria. Uma rajada de vento noturno soprou de repente, fazendo as folhas das árvores farfalhar. No entanto, a família Zippel no passado foi longe demais. Sob o luar tênue que espreitava entre as folhas na densa floresta, Jin encostou-se silenciosamente a uma árvore, seus olhos afiados fixos na distância. Ele ponderou: se houvesse uma razão para o clã Zippel ignorar sua própria reputação para se agarrar aos vestígios de Colon, então deveria ser o artefato em forma de espelho que os nativos haviam escondido. A existência do espelho era um segredo supremo do clã Zippel, mas graças ao esforço de um corajoso jornalista em sua vida passada, toda a verdade veio à tona. O relatório daquele jornalista continha depoimentos de que o clã Zippel cometeu crimes tão hediondos apenas para desenterrar um certo artefato. A memória dos nativos miseráveis, acorrentados contando sua terrível história ao jornalista, apareceu vividamente. E de seus depoimentos, o nome do tesouro foi revelado. Era a Fonte de Mana, um artefato em forma de disco redondo que emitia uma luz azul mística, gravado com caracteres antigos. Um item tão mágico que apenas olhar para ele poderia elevar o poder mágico de alguém ao nível de 7 estrelas. Com essa base, o clã Zippel nutria uma ambição terrível: criar um exército de magos de produção em massa, indivíduos idênticos em vestes brancas, uma força poderosa e absolutamente leal. Seu olhar ficou frio, desta vez ele absolutamente não deixaria os malditos Zippel tomá-lo. Uma voz grave soou por trás, quebrando o silêncio. Jovem mestre, os magos estão voltando. Jin virou os olhos para as estruturas tênues à distância. Aqueles 2 lugares são as residências dos magos Zippel e dos magos de outras tribos. Ele explicou, um mapa tático surgindo em sua mente, marcando claramente as posições inimigas. O artefato que estamos procurando está no 3º armazém. Um ataque surpresa em si não seria difícil, mas certamente haverá magia de detecção. Percebendo a apreensão de Jin,
Kajin Romero deu um passo à frente com um olhar determinado. Não se preocupe, jovem mestre. Não importa a situação, nós três o protegeremos com nossas vidas. Aquela promessa de lealdade fez Jin hesitar por um momento. Ele olhou para Kajin, a tensão em seu rosto parecendo diminuir por um instante. Certo, obrigado. Logo depois, a determinação retornou ao seu rosto. Se considerarmos uma retirada segura, teremos que gerenciar nossa resistência, disse Jin, enquanto sua mão procurava na bolsa lateral, pronto para o que estava por vir. Vamos descansar um pouco. Em 1 hora começaremos um ataque surpresa. Kajin Romero, em frente a ele, assentiu levemente em resposta. Entendi. Jin então pegou um saco de carne seca de dentro de sua camisa e estendeu-o para eles. Um pedaço para cada um. Uma voz soou expressando gratidão. Obrigado. O grupo pegou silenciosamente suas rações e começou a comer. Os suaves sons de mastigação e deglutição ecoaram no espaço silencioso, um raro momento de descanso no meio da missão. Assim que todos terminaram de comer, Jin falou novamente, seu tom mudando completamente. Certo, eu irei sozinho, todos podem dormir bem. Um brilho frio surgiu em seus olhos no escuro enquanto ele puxava a gola do casaco para cima, cobrindo metade do rosto, deixando apenas seus olhos resolutos à mostra. De repente, um dos membros do grupo cambaleou e caiu no chão. Ele tentou se levantar, os olhos arregalados de horror e choque ao perceber o que estava acontecendo. Mestre, o senhor está... Ele gaguejou, a voz falhando enquanto a tontura rapidamente o dominava. Isso, o que é isto? Será que é veneno? Jin respondeu calmamente. Acalme-se, é apenas um sedativo. Aquela tranquilização não conseguiu dissipar o horror nos olhos de Kajin enquanto sua consciência se desintegrava. Jin perguntou, não, o que você quer dizer? Por acaso você veio aqui para me matar? Olhando para Kajin atordoado, Jin disse baixinho, com a voz fria como gelo. Se você agisse com a arrogância habitual, eu teria menos suspeitas. Mas me pergunto, não é natural que um cão obedeça às ordens de seu dono? A consciência de Kajin afundava cada vez mais na escuridão profunda. Deixando para trás aqueles que haviam caído, Jin virou-se e seguiu sozinho. Sua silhueta avançou firmemente em direção ao caminho iluminado pela luz da lua, desaparecendo lentamente na noite tranquila da floresta.